Oi, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje então a nossa conversa partindo do tema Victor Hugo, do grotesco ao sublime, que foi um artigo que eu escrevi no ano passado para o jornal Diário Popular. Então gostaria de lê-lo um pouco aqui e comentá-lo. Esse tema ele não é propriamente musical, digamos assim, mas como o próprio nome do canal diz, são reflexões musicais e estéticas. E acredito que muita coisa aí esteja ligada, até porque é citado no texto questões que envolvem literatura e daí em diante que muito influenciaram os próprios compositores, né, e músicos do século XIX. Essa própria sinfonia Dante, do Liszt, na verdade, uma sinfonia baseada justamente no livro do Dante, a Divina Comédia, e portanto a gente vê essa interdependência e eu comecei com ela justamente porque é citado Dante dentro do texto, que foi um autor que muito influenciou o Victor Hugo. Então essas questões de estética estão muito entrelaçadas com as questões composicionais, certo? Então um regente que vai reger determinada música, ele tem que saber, por exemplo, acerca da estética da música. Também um instrumentista que vai tocar tem que saber mais ou menos, pelo menos, se situar ali em questões históricas, etc., até mesmo para contemplar questões envolvendo a sua interpretação, certo? Se você for tocar uma música barroca, sabendo aquele período histórico, você vai interpretar de um jeito. Se for uma música romântica, você vai interpretar a música de outro modo e daí em diante. Então isso aqui tem tudo a ver também com a história da música, certo? Que se confunde em muitos pontos com a própria história da literatura e principalmente da estética. Sendo que este texto que vamos tratar aqui, do grotesco ao sublime do Victor Hugo, que é o assunto do artigo, ele é justamente um texto de estética que muito marcou todo o século XIX e teve influência dentro do século XX também. Pois bem, vamos então iniciar a leitura e eu vou comentar alguns trechos que julgar mais pertinentes. Filho de um general do exército de Napoleão, Victor Hugo tornou-se escritor ainda jovem, tendo sido premiado pela Academia Francesa por um de seus poemas em 1817, com apenas 15 anos. 4 anos depois, publicou seu primeiro livro de poesias, intitulado Ode e Poésie diverse, traduzindo do francês, Odes e Poesias diversas, através do qual ganhou uma pensão do rei Luís XVIII. Mas foi sobretudo em 1827, com o prefácio de seu longo drama histórico, intitulado Cromwell, que Hugo veio se tornar famoso. Também conhecido pelo nome Do Grotesco ao Sublime, este prefácio expressou a necessidade da libertação de variadas restrições comuns às tradições associadas ao classicismo, e, por isso, o prefácio foi considerado também um manifesto do movimento romântico na literatura francesa. Então, conforme eu já havia dito anteriormente, precisamente por ser um prefácio que influenciou toda a literatura francesa, influenciou, por conseguinte, os compositores também, que, obviamente, além de se inteirarem da própria literatura da época, também, todos eles, quando foram compor músicas baseadas em poemas, e sendo esses poemas inspirados pelas próprias questões tratadas na literatura em geral da época, obviamente, a música, então, tem que se imbuir, né, de certos parâmetros, ou pelo menos questões expressivas que estão dentro da poesia da época, certo? Então, aqui já vemos questões a mais. E também, claro que eu estou falando direcionado a músicos, né? Mas, obviamente, eu sei que tem outras pessoas de outras artes também dentro do canal, né? Desde a literatura até as artes plásticas, então acredito que tudo isso vai fazer também sentido para quem está vinculado a qualquer outra arte e mesmo quem é apenas simpatizante das artes e gosta de saber da história, da estética, da arte, da literatura em geral. Continuando, a ideia central do importante prefácio gira em torno do fato de que 3 tipos de gêneros poéticos correspondem a 3 épocas distintas. O lírico corresponde ao homem primitivo, o épico ao homem do período helênico e o dramático aos modernos. Então aqui eu só vou falar um pouquinho rápido
acerca dessa questão do lírico, épico e dramático, justamente para vocês entenderem um pouco melhor aqui. Então, esses conceitos já existiam, obviamente, certo? Que eram vinculados à poesia lírica, à poesia épica e à poesia dramática. Então, o lírico, a gente sempre... ou melhor, o lírico remete quase sempre à questão do eu lírico poético também. Né? Não é a mesma coisa. Lírico e eu lírico, obviamente, né? Mas ele vai remeter a uma poesia, digamos assim, mais subjetiva, que possui, portanto, uma espécie de eu lírico, e, portanto, é vinculado muito à vida do poeta ou à vida de um determinado eu lírico, certo? Que passa por determinados problemas, que sofre de amor e daí em diante. Certo? Então, eu lírico, ou melhor, a poesia lírica, ela tem a ver mais com essa questão mais individual, digamos assim, ou as vivências mais subjetivas, individuais, daí em diante. Certo? Esse ponto de vista, digamos assim. O épico já vai ser um tipo de escrita que vai tratar mais das questões, por exemplo, de grandes guerras, do que a gente chama de epopeias, certo? De conquistas de territórios, história de países e daí em diante. Então tem muito de algo histórico também dentro, certo? Por exemplo, poesia épica mais clássica nossa veio lá do Homero. Poesia lírica, na antiguidade, por exemplo, a gente tinha o Arquíloco, que é um poeta famoso da antiguidade, Arquíloco de Paros. E, por fim, o gênero dramático, que seria então vinculado à questão das peças teatrais. Então, quando a gente vai ler, por exemplo, Shakespeare, a gente está lendo um poema dramático, ou um gênero dramático, por assim dizer. Poema dramático seria uma outra coisa. Seria uma espécie de teatro escrito em forma de poema, certo? A gente diz que isso é um poema dramático. Mas o gênero dramático em si, ele está vinculado, então, à questão da cena. Então, por isso, o drama, certo? Que é justamente a ação dos personagens. Então, os personagens são retratados já em ação. Diferente do lírico, por exemplo, né? Que não necessariamente você pode estar retratando apenas uma questão psicológica. Não necessariamente deve ser algo relacionado à ação do personagem no palco e daí em diante. Certo? Então, continuando. Sobre o lírico, então, o Vitor Hugo escreve: Eis o primeiro homem, eis o primeiro poeta. É jovem, é lírico. A prece é toda sua religião. A ode é toda sua poesia. Enquanto sobre o épico assevera que a poesia reflete estes grandes acontecimentos. Das ideias ela passa às coisas, canta os séculos, os povos, os impérios. Torna-se épica. Gera Homero. Já o próximo gênero fará como a natureza a misturar nas suas criações, sem entretanto confundi-las, a sombra e a luz, o grotesco e o sublime. Trata-se do dramático, que para ele tem referência nas obras de Dante, Milton e Shakespeare, até Molière, Racine e Goethe. As obras por esses autores produzidas teriam como elemento unificador precisamente o peculiar equilíbrio entre o sublime e o grotesco, dando novo foco a este último. Com efeito, segundo Hugo, a antiguidade não teria feito a Bela e a Fera. E, de acordo com isso, pensando mais a fundo, sua perspectiva não nos mostraria que a arte moderna, desde então, tomou precisamente o caminho por ele observado na medida em que expandiu e aprofundou ainda mais através do século XX o grotesco, contrapondo ao sublime legado pelas tradições clássicas? Então, aqui eu faço uma pergunta, certo? Uma questão que me veio à mente na época que estava escrevendo o texto e que, na verdade, que me veio quando eu li este texto do Vitor Hugo, certo? Que é, então, olha que interessante, ele analisa o lírico e o épico e depois nos diz que no dramático o que vai, na verdade, diferenciar esse gênero dramático e colocá-lo como mais afeito, digamos, à modernidade, por assim dizer, é justamente que dentro dele, diferentemente dos outros gêneros, ele mistura de um modo mais peculiar o grotesco e o sublime, trazendo certo equilíbrio, segundo ele. Então, o que é o grotesco, digamos assim? Grotesco é o que a palavra já diz mesmo, né? O que a gente considera de grotesco.
certo? Ou seja, que se afasta do que é sublime, digamos assim. Né? O que seria, por exemplo, sublime em Dante, por exemplo, certo? Vamos pegar então uma questão que mistura o épico, certo? Que é Dante, a Divina Comédia. Ali dentro, e que na verdade tem a ver com o dramático também, né? Já que ele diz muito acerca disso. Então, no Dante, o inferno é o início, certo? O purgatório, e depois você chega, digamos que no final, onde ele já está em algo muito mais vinculado ao sublime, digamos assim. Então, ele mistura, né? Dante, nesse caso, está misturando o grotesco e o sublime de uma forma mais profunda, digamos assim. A mesma coisa em Shakespeare. Então, Shakespeare, talvez isso seja ainda mais claro quando a gente pega o Hamlet, por exemplo. O Hamlet tem trechos muito belos, certo? E ao mesmo tempo tem trechos de uma profundidade grotesca, por assim dizer, muito grande também. Ou seja, ele oscila entre essas questões, certo? Ele oscila entre toda uma questão de uma linguagem, por vezes sublime também, e uma linguagem que também expressa algo de grotesco, certo? E daí em diante. Então, isso é muito interessante. Em Goethe a gente pode também ver isso. Tá? Tanto que ele cita o Goethe ali. Em Goethe a gente poderia ver, por exemplo, no Fausto, isso acontecendo. Essa alternância entre o sublime e o grotesco. Porque enquanto os antigos, talvez eles tentassem permanecer mais na parte do sublime. Não que não existisse o grotesco na antiguidade para o Victor Hugo, mas ele era de algum modo um pouco mais camuflado, digamos assim. Em determinadas obras ele até poderia aparecer mais, mas aí a obra em si já teria uma cara inteira grotesca, por assim dizer. Por exemplo, em Petrônio, né? E ele não cita o Petrônio, eu apenas estou citando. Petrônio, um satírico do Petrônio, que é um texto já que a gente chama de um romance picaresco da antiguidade. Nesse romance, por exemplo, o Petrônio, segundo uma análise aí voltada para a estética do Victor Hugo, talvez o Victor Hugo interpretasse como um romance que fosse mais grotesco, né? Ele tratasse mais do grotesco e, em partes muito curtas, teria algo de sublime. Porque o Petrônio já descreve uma realidade romana da sua época, certo? A realidade de Roma de uma forma muito crua. Então, nesse sentido, seria mais voltado ao grotesco. Então, não que na antiguidade não houvesse grotesco, ele existia, só que toda essa, digamos, mistura não estava num equilíbrio que a modernidade consegue alcançar de um modo peculiar. Então ele tenta enxergar as épocas distintas a partir desses gêneros e a partir então do equilíbrio do sublime e grotesco interno a esses gêneros. Então eu pensando sobre isso, né, faço então essa questão que está nesse parágrafo que eu li anteriormente, ou seja, de que então será que a gente também, pelo esse viés do Victor Hugo, a gente não pode interpretar o século XX como um aprofundamento no grotesco? Porque não é isso que em geral que a gente vê. Enquanto a gente vê muito menos obras voltadas a questões sublimes, etc., né, que para as pessoas já soam como algo pomposo, algo do tipo, certo? E 20 e 21, né, passando pelo 20 e chegando até hoje. Tá? Enquanto o grotesco parece que é muito mais valorizado, entre aspas. Certo? Então, quando a gente pega desde a poesia, se a gente pega desde lá de Céline até Bukowski, por exemplo. Certo? E a gente pode entrar inclusive nos poetas brasileiros também. A gente não vê uma questão muito menos voltada a algo sublime e muito mais algo voltado ao grotesco, digamos assim, a realidade nua e crua, a questão as coisas colocadas de uma forma sem o elemento fantasioso, digamos assim, da linguagem, por assim dizer, uma tentativa de retratar as questões mais vulgares também da vida, certo? Que tem a ver com a questão do grotesco. E daí em diante. Então a gente pode ver questões escatológicas, por exemplo. Então a gente vê todo tipo de
questões relacionadas ao grotesco dentro da literatura do século XX e XXI de um modo muito mais forte do que foi em todas as outras literaturas. Quando a gente pega, então, na poesia, a gente poderia ver esses autores. Quando a gente pega a questão do romance, a mesma coisa, né? Quando a gente pega, então, em questão da música, como que a gente poderia avaliar a música por esse prisma? A gente pode avaliar de um modo ainda mais claro, talvez, porque quando a gente pensa que o século XX ele aprofundou muito a questão da dissonância, certo? A dissonância, então, após essa época aí do Victor Hugo, dentro da música a gente tem a dissonância muito grande que vem do Liszt, do Wagner e daí em diante. Depois a gente tem a Escola de Viena, que aprofunda a dissonância com Schoenberg, Alban Berg, Anton Weber e daí em diante. E depois a gente tem as outras estéticas que vão tornando isso, além de aprofundar a dissonância, ainda pegam toda a questão rítmica. Por exemplo, o Xenax ou Xenax, que é o compositor grego, desde ele até os compositores vivos hoje que tentam explorar uma estética da complexidade, por exemplo, todos esses compositores, o que eles fazem? Além de aprofundar a questão da dissonância, ainda aprofundam a questão de uma complexidade rítmica muito grande que a gente, em termos, né, de conceitos, pode associar isso muito mais a uma questão grotesca, digamos assim, do que a uma questão sublime. Certo? Claro que pensando conceitualmente, tá? Não que esses compositores tivessem isso na cabeça na hora que estivesse compondo, claro que não. Mas, interpretando por esse viés, né, quando a gente pega, por exemplo, Mozart e contrapõe não sei, a vários trechos, por exemplo, de uma música por exemplo, do Alban Berg, trechos mais complexos ali de suas óperas, né? Lulu, por exemplo. Né? A gente consegue perceber, a gente poderia associar muito mais a palavra sublime, digamos assim, a Mozart, a Beethoven, etc., uma tradição clássica, talvez até o barroco, do que, obviamente, um trecho muito mais dissonante, muito mais caótico, digamos assim, de dentro de peças do século XX ou até mesmo contemporâneas. Certo? Claro que estou fazendo aqui apenas uma leitura, a segunda perspectiva trazida por esses conceitos. Tá? Mas, então é isso, né? A gente consegue observar a música por esse prisma, consegue observar várias das artes também por esse prisma. A mesma coisa do teatro, né? A gente poderia fazer e daí em diante. O próprio filme, né? A gente pode também, o cinema, ou seja, a gente pode a própria questão do grotesco, a questão dos filmes de terror, dos filmes escatológicos, dos filmes, né, dos suspenses, da questão mais sombria, né, de tudo isso é muito aprofundado dentro do nosso século. Claro que já tinha Edgar Allan Poe e outros escritores ali no século XIX escrevendo sobre esses temas. Porém, obviamente, a gente tem um aprofundamento de tudo isso dentro do século XX. E tanto é que a música dissonante ela é muito mais associada, de fato, à questão dos filmes de terror, pensando em trilhas sonoras. Certo? Então também a gente pode fazer essa associação. E por fim, o último parágrafo. Seja como for, deixemos um pouco de lado a estética e notemos como, curiosamente, também a vida de nosso escritor transitou, tanto quanto sua arte, entre o grotesco e o sublime. Então, nesse parágrafo, tratar um pouquinho da vida dele. Para pontuar, então, digamos que esta transição entre o grotesco e o sublime aconteceu não só na sua estética, mas, obviamente, de forma metafórica, né? Usando esse conceito de forma metafórica, dentro da vida dele também. De fato, Hugo casou-se com sua amiga de infância, Adèle Fouché. O casamento, porém, gerou o desgosto de seu irmão, Eugênio, que era apaixonado por Adèle. Em decorrência disso, Eugênio enlouqueceu e foi internado em hospício, vindo mais tarde a falecer por complicações daí oriundas. Em outra ocasião, a censura recaiu sobre sua obra Marion de Lorme, em 1829, por quanto ela foi considerada muito liberal e uma crítica a Carlos X. Para terminar, sua esposa recusou-se a ter mais filhos e concedeu a Hugo liberdades tais que, quando associadas à sua natureza sedutora, conduziram-no à franca libertinagem, levando-o a ligar-se indistintamente a atrizes e aristocratas, sem se separar de Adèle. Esta, por sua vez, iniciou um relacionamento amoroso com o crítico literário Saint-Beuve. Mas, em meio a tantas situações grotescamente dramáticas, eis que algo de sublime também pôde tomar algum de seus dias. No ano de 1832, Hugo mudou-se para um apartamento instalado na Praça de Worms,
onde foi visitado por escritores como Honoré de Balzac, Alexandre Dumas e o compositor Franz Liszt. Além disso, quando morreu em 1885, após 15 anos em exílio político, permaneceu vários dias exposto sob o Arco do Triunfo, quando então foram vê-lo mais de 1 milhão de pessoas. Então por hoje é isso, pessoal. Quem quiser ler o texto na íntegra, sem essas pausas e tal que eu fiz, né, sem essas digressões, vou deixar o link na descrição. E qualquer dúvida, ou se quiserem enviar comentários, críticas, seja o que for, tentarei responder mais adiante, ou nos próximos vídeos, quem sabe. Então, é isso, pessoal. Obrigado, até a próxima.